No primeiro módulo, vimos como traços de personalidade podem definir quem somos numa questão biológica e científica. No segundo módulo, vimos algumas teorias que mostram como expressamos esses aspectos hereditários socialmente, os arquétipos do inconsciente coletivo e como reproduzimos eles pela nossa cultura por meio de filmes, de livros e histórias, mas de forma pessoal também. E agora, nesse terceiro módulo, algumas visões de como podemos colocar tudo isso em uma estrutura de ações e comportamentos para agirmos no mundo. Então, como nós vimos, a personalidade humana possui um caráter tanto biológico quanto cultural, e ambos estão em constante relação um com o outro. Por isso, saber quais são os seus traços é algo vital para poder se apresentar de uma forma que não contrarie tanto a sua própria biologia, mas que também te faça sentir bem por não estar sendo esmagado pelo que as outras pessoas esperam que você seja. Depois de conhecida a sua personalidade, e de você conseguir ver as outras pessoas de uma forma muito mais similar a si mesmo, você começa nesse meio termo a agir no mundo de uma forma diferente. Pois agora que você tem uma noção melhor da sua própria potência, dos seus pontos positivos e dos seus pontos fracos ou pontos a melhorar, você começa a ver o mundo de uma nova maneira. Por exemplo, podemos estipular que o nosso ponto A, proposto por Peterson na última aula, seria também a nossa realidade física sensório-motorial, que, para Maslow, seriam as nossas necessidades fisiológicas e de segurança. Algo interessante nisso é que o nosso cérebro tem em sua base a mesma função. Nosso sistema sensório-motor é definido pela interação do lóbulo frontal, da medula e do cerebelo, que agem bastante nessas questões de ações e sensações e comportamentos. Em seguida, definimos um ponto B, que seriam os nossos objetivos de vida, aquilo que visamos conseguir e que nos dá um direcionamento. Poderia ser definido, então, como o nosso senso de estima e de pensamento. No cérebro, seria o nosso córtex pré-frontal, a combinação de milhões de anos de evolução e que nos diferencia de outros animais, por promover a nossa racionalidade. Mas também a nossa capacidade de trocar o agora dessas sensações pelo futuro que imaginamos na nossa cabeça. No meio de ambos, existe um sistema de valores definidos por emoções positivas, que nos dizem para seguir os nossos objetivos, e de emoções negativas, que nos dizem para parar, voltar e reorganizar as nossas ações ou os nossos pensamentos. É evidente que uma das coisas que definem as nossas emoções, então, ou valores, são as construções sociais que tivemos deles. Ou seja, os nossos amigos, famílias, conhecidos, a cultura que estamos inseridos, seria dizer que nossas emoções são definidas pelas pessoas que nós temos ao nosso redor e que afetam a nossa vida. Nosso sistema límbico cerebral também é chamado de zona emocional. Ele concilia as informações feitas pelo córtex com aquelas vindouras do sensório motor no cerebelo e na medula. E quando ambas essas partes do cérebro estão em congruência, ou seja, o córtex produz algumas mensagens que são similares com aquelas da medula, nós temos então um estado de realização, de atenção, de consciência e todas as nossas funções superiores. Em outras palavras, atingir a nossa realização como pessoa é também saber usar o melhor das nossas funções psicológicas, em nossa totalidade. As nossas sensações vindouras do nosso corpo e do ambiente, as nossas emoções construídas socialmente, os nossos pensamentos vindouros da nossa racionalidade e do aprendizado em cultura. Para os mais atentos, perceberão que essa distribuição é facilmente relacionada com as funções cognitivas de Jung, se diferenciando apenas no seu caráter extrovertido ou introvertido. Dizer que uma pessoa tem, então, sensação dominante seria dizer que ela provavelmente tem um maior foco nessa sua ativação cerebral pelo cérebro sensório-motor como uma forma básica e essencial de sua motivação. Pessoas com feeling, ou sentimento dominante, têm maior foco no cérebro límbico e aqueles com pensamento no cérebro cortical. Todavia, independentemente das funções que você use, dominantes ou não, uma pessoa só poderia conseguir uma realização ao usar todas essas funções. Ela só seria o melhor de si mesma, então, tendo essas partes do seu cérebro agindo como uma orquestra. Sejam as partes que ela tem como pontos positivos ou aquelas partes que ela menos usa ou que são mais inconscientes para si mesma.
Algo mais difícil, no entanto, é definir aqueles que têm a função intuição no geral, ou no Big Five de abertura à experiência. Imaginando então que ela tenha alta correlação com a inteligência, nós podemos dizer que essa função não tem a ver com uma parte específica do cérebro, mas como esse cérebro é propriamente constituído. Pessoas com alta inteligência ou alta abertura à experiência, e intuição por consequência, tendem a ter alta plasticidade cerebral. Eles conseguem mudar e criar novas conexões cerebrais com muita facilidade. Alguns ainda conseguem ter menos conexões cerebrais, fazendo com que o seu cérebro seja ainda mais eficiente, por assim dizer. Por isso, a intuição não seria uma estrutura, mas sim a própria forma que esse cérebro é construído, ou interage consigo mesmo fazendo conexões diferentes ou tentando reforçar aquelas que já existem. Podemos até mesmo ver essa representação pelo que Freud chamaria de id, ego e superego. Enquanto a primeira parte é uma mais instintiva da sua personalidade e a última uma forma de julgamento que pune e visa o controle, a parte egóica, no meio, seria a conciliadora entre essas duas. Então nós temos essa divisão no nosso próprio cérebro. Mas vamos olhar então uma comparação desse modelo de funções com os outros dois vistos anteriormente nesse módulo. Aqui então nós temos as funções divididas no modelo de hierarquia de motivações, mas também da mesma forma que o mapa dos significados é constituído. Então essas hierarquias são constituições que nos dão um direcionamento da vida, ou um significado, como diz o Jordan Peterson. Na base nós temos o ponto A, que é a nossa realidade, e no topo nós temos um ponto B, que é o nosso objetivo, e no meio nós temos os valores morais e emocionais. Do lado de fora, nós temos a própria mobilidade das hierarquias, ou seja, diversas outras possibilidades de ser. Saber a sua personalidade é a melhor base para saber como agir no mundo e definir um modelo de ação que seja condizente com seus traços dominantes e auxiliares. Então fazer isso seria o vital para um bom desenvolvimento humano, pois esses seriam os seus pontos fortes, por assim dizer. É o que os psicólogos e filósofos existencialistas chamam então de autenticidade e os humanistas de congruência. É a capacidade de apresentar honestidade consigo mesmo, de respeitar e aceitar quem você é e fazer o melhor dessas suas características. Não é dizer que nós não devemos mudar, na verdade, a mudança é a única verdade da qual nós podemos nos embasar. Pois lembrando-se da ideia construtivista de Piaget, nós podemos fazer uma citação de Nietzsche para a construção dessa nossa personalidade humana, no que ele chamava de ideia organizadora. A ideia organizadora, da qual é destinada a governar, continua crescendo de baixo. Ela começa no comando, lentamente nos leva para trás de meios fios e ruas erradas. Ela nos prepara qualidades singulares e informa das quais irão um dia provar de ser indispensáveis como um meio para a completude. Uma por uma, ela treina todas as capacidades subservientes antes de dar qualquer pista da tarefa dominante, objetivo, meta ou significado. E é um mito acreditarmos que iremos encontrar nosso eu autêntico depois de deixarmos para trás ou esquecermos uma coisa ou outra, para fazer a nós mesmos, para moldar uma forma de vários elementos. Essa é a tarefa de um escultor, de um ser humano produtivo. Nietzsche descreve assim uma vontade primordial que estrutura e direciona o nosso ser. Poderíamos chamá-la de olho de Sauron até, fazendo uma referência a um anel de Tolkien que tem como objetivo todos governar. A ideia principal aqui, então, é dizer sobre uma faculdade superior que nos direciona, que nos guia e que nos move adiante. Uma vontade que governa todas as outras vontades. Uma que diversas religiões tendem a chamar de Deus ou de fé. Não importa o que você chame isso. O importante é que entenda a sua constituição. Seria aquilo que está no topo da sua hierarquia de motivação pessoal. Aquela que, apesar de ter um molde objetivo, tem no seu conteúdo algo totalmente subjetivo. Imaginemos então que, por enquanto, a sua ideia organizadora, o seu olho de Sauron, seja algo como ir para a faculdade. Esse é o seu objetivo.
Em seguida, é preciso estipular um caminho para seguir até ele, como de valores que vão te ajudar a atingir esse objetivo, muito às vezes ligado com outras pessoas. Algum bom valor, então, seria algo como estudar para atingir boas notas, então você precisaria buscar em livros ou até assistir videoaulas no YouTube. E com isso também procurar informações ou o máximo de informações possíveis para que se esteja dentro de todos os requisitos necessários para entrar nessa faculdade. Com isso, definimos também onde é que nós estamos em relação a esse objetivo, pois depois de saber onde nós queremos ir e o que fazer para fazê-lo, precisamos saber das nossas próprias capacidades para realizar isso. E a realização em si só pode ser guiada por essa mesma imaginação. Isto é, usamos aqui todas as nossas funções cognitivas e a aplicamos no nosso ambiente em questão. Mas ainda que a gente desvie daquilo que queremos por emoções negativas, ainda poderemos testar outras hierarquias intuitivamente por nossa criatividade e pela nossa exploração dopaminérgica, o que acaba nos ajudando a adaptar os nossos padrões de ação ou de até mesmo testar novos objetivos consequentemente. Tente fazer assim a sua própria ideia organizadora por desenhar a sua própria hierarquia de motivação pessoal, como segue o seguinte modelo. Esse modelo, então, poderia prosseguir de uma forma indeterminada, ter questões mais básicas e fisiológicas, como se alimentar, escovar os dentes e arrumar uma cama. Um modelo assim poderia ser ótimo para pessoas mais depressivas ou nihilistas, que carecem de um objetivo mais concreto de vida ou de falta de direcionamento. Hoje em dia, nós sabemos que no cérebro existem receptores de noradrenalina, ou NA, que se acumulam enquanto uma pessoa se esforça até certos objetivos. Todavia, quando a pessoa não percebe uma evolução até o seu objetivo em questão, relativa ao esforço que ela está fazendo, essa noradrenalina acumulada acaba punindo e até mesmo extinguindo os padrões de conexões cerebrais estabelecidos pelo esforço que ela está fazendo, fazendo com que ela então desista por completo. Isso é, a menos que a dopamina, DA, entre em ação e comece a reforçar esses caminhos neuronais, tirando a noradrenalina dali. E fazer isso acaba tornando a pessoa mais motivada devido às suas emoções positivas. Ou seja, reconhecer os nossos próprios esforços é tão vital quanto atingir os nossos maiores objetivos. Na Bhagavad Gita, um tipo de bíblia para a religião hindu, Krishna diz para Arjuna não focar nas recompensas que se derivam dos seus objetivos, mas para encontrar o prazer no seu próprio trabalho que ele faz para atingir esses objetivos. É focar mais no processo que se está fazendo do que nos objetivos e nas recompensas que vão vir disso. E o jeito que isso descreve incrivelmente a forma como o nosso próprio cérebro funciona é impressionante. Nós precisamos de objetivos para nos guiar, tanto quanto de emoções positivas para nos motivar e ação para realizar tudo isso em conjunto. Uma junção entre o pensamento, as emoções e as suas sensações, enquanto você tem a mobilidade das 4 funções de Jung trabalhando juntas para tornar essa nossa imaginação em realidade. Vejamos então mais um modelo aplicado a uma pessoa mais depressiva e logo depois um modelo para que você mesmo possa fazer por si mesmo. Então, como dito, uma pessoa depressiva pode ter um objetivo pequeno, como se levantar da cama ou apenas lavar os seus pratos. Mas vamos imaginar aqui algo como ir para o trabalho, ou talvez ir para a escola. Por isso, ela precisa definir o que seria preciso para conseguir esse simples objetivo, que para ela é uma coisa muito grande. Começar então sabendo que ela precisa tomar um café da manhã e se arrumar pode ser uma boa coisa. E depois disso, definir o que seria necessário para fazer essas 2 coisas. Então, saber conectar essas ações do agora com o objetivo em questão, que seria entrar no carro, ir para o trânsito, pedir uma carona, etc. Você pode chamar, então, essa forma de descrever a sua hierarquia de ambidutiva, pois enquanto a dedução seria ir do geral, das coisas maiores, para as coisas mais particulares, e a indução seria a ideia de pequenas coisas indo para as coisas maiores, mais gerais. Uma ideia mais de ambidução seria dizer que você pode começar por onde você quiser. Não importa onde você começa, o que importa é começar e preencher tudo isso de alguma forma. Integrar todas essas suas necessidades, todos esses seus comportamentos e esses objetivos entre si. Esse é o maior objetivo. É importante lembrar também que o esquema de uma boa pessoa é apenas uma suposição, pois cada pessoa tem como uma realização maior algo diferente,
Como disse antes, essa ideia organizadora pode ser a sua crença em Deus, ou o seu sonho de ficar famoso, ficar rico, viver em paz e assim por diante. E de novo, a pirâmide de hierarquia pessoal da ideia organizadora pode ser começada por qualquer direção, seja na sua base, no seu topo, ou o que importa é que os seus objetivos e as suas ações estejam integradas entre si, como uma rede de pequenas ações que comportam realizações maiores, ou o famoso sic parvis magna. Como diria o Jordan Peterson, as coisas que nós fazemos todos os dias, essas são as coisas mais importantes que nós fazemos. Isso descreve bem o princípio dessa ideia organizadora. Tudo que você faz importa. E saber como isso importa, conectando com outras coisas, com outros desejos e motivações, cabe a você mesmo escolher e definir isso. Comece hoje. Você não tem nada a perder, mas tem uma vida inteira para ganhar. Meu nome é Júlio César e muito obrigado por vir até aqui.